Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 13 de junho de 2026 e estamos iniciando mais uma semana, segunda-feira, mais uma conversa fraterna. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição. Bom dia, Regina. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler o livro do livro. Nós estamos lendo o livro Vinha de Luz, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, e hoje a leitura vai ser do capítulo 29, que tem como título Guardemos o Coração. A mensagem evangélica está registrada na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 8, que diz: o homem de coração nobre, o homem de coração nobre, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. Dobre quer dizer sem firmeza, aquele que esmorece, ele acaba sendo inconstante no seu caminho. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre essa frase de Tiago. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Capítulo 29, Regina. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. O homem dobre. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Bom dia, Marúcia. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. O homem dobre. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios, atendida semelhante disposição em nossa vida íntima. Encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Vou repetir esse último parágrafo. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Temos que dar o terreno fértil para que ele possa plantar, semear. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, nosso terreno fértil interior, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Ontem eu estava fazendo um estudo no Centro Espírita Co-Irmão Nosso, também, que tem também como patrono Francisco de Assis, o CESFA, Centro Espírita Francisco de Assis, na Pinheiro, lá em Botafogo,
Eu sou péssimo de nome de rua, acho que é Pinheiro Guimarães, lá perto do Maitá, número 65. Eu falei exatamente uma coisa interessante. Imagina você, se nós virmos no outro aquele que nos provocou, aquele que nos deu a fechada no trânsito, aquele que pisou no nosso pé, aquele que nos tratou mal. Você, em vez de olhar a pessoa, você vira a imagem de Jesus. Como é que você vai se comportar diante daquela provocação? Você vai tolerar, você vai pensar 2 vezes, você vai refletir. Porque Jesus não feriria a gente, nós sabemos disso. Foi por acaso, foi sem querer. A pessoa se desequilibrou, pisou no meu pé. Eu já acho que ela está me provocando. A pessoa me olhou com uma cara mais torta porque ela não está bem naquele dia ou porque ela estava pensando alguma coisa que não é legal, mas olhou para mim naquele mesmo olhar. Eu captei aquele olhar e achei que ela está me provocando. E aí eu vou sempre para o embate. Se eu estivesse imaginando que eu estivesse vivendo um momento espiritual como o de agora, eu teria mais tolerância, mais compaixão. Se eu me lembrasse de Jesus mais vezes durante o meu dia, possivelmente eu teria condutas muito mais amenas do que a que eu costumo ter quando eu estou na minha correria, não é? Guardemos o coração, é o título desse capítulo hoje. Bom dia, Neide. E ele aproveita uma frase de Tiago, para quem não chegou a tempo, que é a seguinte: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aí Emmanuel vai tratando dessa questão do que é ser dobre. O dobre, a palavra dobre quer dizer sem firmeza, aquele que esmorece, aquele que não tem firmeza. Então a pessoa que é egoísta, ela vai sempre, se ela tiver um coração dobre, ela vai intensificar o egoísmo, a conduta equivocada, né? A pessoa vaidosa, se ela tiver esse coração assim, que não é firme ainda nos propósitos, na sua moralidade, na sua ética, ela vai aproveitar os seus dotes físicos, se ela tiver beleza, sua inteligência, para manipular, para conduzir as pessoas a situações desarrazoadas. Aí ele vai falando, e é muito interessante quando ele fala, tem um momento aqui, deixa eu ver se eu acho. O homem de coração dobre é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta. Olha isso. Se ele recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros do inconformismo, da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Ser bonito, ter beleza, tá bom. Agora você não pode utilizar aqueles dotes físicos somente para o prazer, somente para a sedução, somente para as questões. Você tem que entender que aquilo ali vai um dia perecer. Por isso que as pessoas estão tendo dificuldade de envelhecer. As pessoas mais bem dotadas de beleza acabam tendo mais dificuldade de envelhecer, porque elas não querem perder aqueles dotes belos que sempre atraíram pessoas, sempre abriram portas para relacionamentos, para relações em comum, para oportunidades da vida. Elas não conseguem aceitar esse processo que a vida oferece. Mas, meu bem, todos nós podemos ter sido os mais lindos possíveis. Vamos envelhecer um dia e vamos continuar lindos, mas não com aquela juventude. Sophia Loren foi uma mulher lindíssima e eu acompanhei, porque gosto de cinema, e vi Sophia Loren envelhecer, é belíssima. Eu acho Fernanda Montenegro linda. Mulheres que envelhecem, porque são seres humanos, estão aqui. Agora, se você aproveitar muito mais do que essa casca que a gente tem para criar conteúdo, você envelhece com dignidade. Você envelhece entendendo que aquilo ali é uma nova fase. Existem novas produções, existem novos propósitos em todo o tempo da vida. Isso é entender bem a questão da beleza.
se dispõe de vaso sanguíneo defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. Se você tem, Andréia, bom dia, se você tem uma dificuldade financeira, física, uma deficiência, não é para se revoltar. Aconteceu, você está assim, tem um propósito para tudo isso. De que vai adiantar você se revoltar contra isso? Você vai, se você for um paraplégico, você vai se levantar, a sua revolta indignação é uma coisa, querer melhorar é outra coisa. Agora, revoltar-se contra uma questão fatal, uma questão definitiva, não me parece inteligente. E aí, quando a gente vai analisar a personalidade daqueles que fazem isso, você vai encontrar ali um egoísmo, você vai encontrar ali um orgulho, você vai encontrar ali inúmeras camadas que fazem com que a pessoa tenha aquele comportamento. E aí ela precisa entender o propósito da vida, que é espiritual e não material. Você não veio com aquela deficiência por acaso. Tem um propósito ali de melhoria, de progresso. Não é de humilhação, não é de sofrimento, de dor, de castigo, nada disso. Não existe castigo, Deus não castiga ninguém. Nós é que somos, realmente sofremos os reveses das nossas próprias condutas do passado, na proposta de um reajuste pedagógico, de melhoria, não é de vingança, não é de castigo, é pedagogia da vida. E a pedagogia da vida às vezes é dura, porque tem que ser em certos momentos, e a gente tem que entender. Bom dia, Madé, bom dia, Vanessa, quem mais foi chegando aí? Antônio, bom dia, bem-vindos. E ele continua falando, olha, quando livre, ele oprime irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua indisciplina. Então, se eu sou livre, sabe aquela coisa do oprimido querer virar opressor? Nós temos muito isso. Vemos muito isso acontecer. O oprimido querendo virar opressor. Não é a proposta. Eu estou vendo agora, assistindo por acaso, eu não costumo assistir muitos seriados e muitas séries, mas eu estou vendo agora O Segredo da Aya. Não sei se vocês chegaram a ver esse programa. Assistam. Mas eu estou na 4ª temporada, são 6. Na 4ª temporada, a atriz principal, a personagem principal, se vinga violentamente do seu algoz. Ela se transformou num deles. Por mais que a dor seja intensa, por mais que o sofrimento seja atroz, por mais que o que eles propuseram, que o que eles proporcionaram a ela fora terrível, fazer justiça com as próprias mãos é virar justiceiro, é vingança, não é justiça. Não é? Então a gente tem que olhar para a vida, a gente tem que olhar para nossas condutas diante. Não é só olhar as nossas condutas diante de tudo quando está bom. Meus filhos estão com saúde, estão bem-sucedidos, minha vida está boa, meu marido é uma maravilha, minha esposa é uma delícia, a vida está linda, estou bem de vida, estou bem empregado. Todos têm saúde, meus netos estão com saúde, está tudo bem. Assim é fácil ser honesto, assim é fácil ser fiel a Deus. Agora, na hora da dor, na hora do infortúnio, na hora dos conflitos, como é que você está se comportando diante da vida? Ali é que você vai mostrar quem você é. A gente costuma dizer que os nossos inimigos acabam sendo bênçãos, porque eles é que nos ajudam ao nosso progresso, os nossos adversários. Porque um bom amigo não vai falar certas coisas que o inimigo vai falar. Um bom amigo não vai agir como um inimigo, um adversário agiria. Então, quando o adversário age e me provoca, ele está me dando uma oportunidade de me mostrar para mim mesmo quem eu sou verdadeiramente. Sabe aquele homem velho que emerge do nada, ou então de uma provocação vil, realmente uma provocação,
mas aqui você reage com aquela violência lá do passado. Ana Teresa, vocês devem conhecer, uma super bacana, gente boa pra caramba, uma palestrante espírita do Tarefeiros. Outro dia ela fez um vídeo e ela falou uma coisa muito importante. E é óbvia, mas ela, com uma didática simples, ela ajuda a gente a refletir. Eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Ela fala o seguinte: nós estamos aqui para nos aprimorarmos a cada dia. Nossa personalidade é difícil, mas temos que lembrar uma coisa, para a gente não ficar com culpa e tentar se transformar verdadeiramente com cautela. Nós já vivemos inúmeras reencarnações, centenas, desde quando fomos criados simples e ignorantes. Certamente já vivemos centenas de encarnações. Então vocês imaginem quantos eus tem dentro de mim. Se hoje eu estou habitando esse corpo com a personalidade do Alexandre, imagina quantos eu já fui antes. Todos esses eus, 50, 100, 200, 500, 600 eus, a partir da minha consciência, a partir do momento em que eu começo a me individualizar enquanto hominal, ser humano, ser no reino hominal, raciocínio, consciência, todos esses momentos de reencarnações eu guardei em mim, na minha memória integral, essas personalidades. Como é que você quer se transformar da noite para o dia? Como é que você quer lidar com você mesmo, com as suas reações impulsivas muitas vezes, se você não entender que foram centenas de eus que compuseram quem está aqui falando com vocês agora? E que eu tenho a minha consciência aqui hoje, firme no meu propósito desta existência, mas aquelas anteriores me influenciam um pouco. Então aquele homem que viveu lá no século II e antes até do século II, que cortava a cabeça, ainda está aqui. É uma das minhas personalidades. Então, a qualquer momento, dependendo do conflito e da crise, pode ser que eu ainda surja com uma certa violência que eu não deveria, que hoje eu não pratico mais. Por quê? Esses eus estão dentro de mim. São conflitos existenciais que eu preciso controlar, dominar, compreender. A melhor maneira de eu controlar isso tudo é compreendendo essas camadas de personalidade que todos nós temos, amigos. E aí a gente volta aqui, ó, no capítulo 29. Guardemos o coração. O homem dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem frágil, o homem sem firmeza, o homem que esmorece, ele esmorece também nas tentações, entre aspas, nas possibilidades tanto boas quanto as de quedas que nós temos. Então, meus amigos, a reflexão de hoje é muito bacana para a gente lembrar que nós temos esse compromisso com a vida e conosco de fazer essa transformação, essa reforma íntima. Estamos aqui para isso. Lembrando que nós temos um passado delituoso, ficamos atentos ao que está acontecendo no presente. Lembrando que já demos vida a personalidades muito mais equivocadas do que a presente e que com violência, com várias características equivocadas, eu me controlo no momento das minhas atitudes rompantes. Por quê? Porque pode não ser esta personalidade que esteja influenciando aquela atitude, e sim aquela do passado, que também é minha, uma das minhas camadas, das minhas faces, que eu fui construindo ao longo dos tempos. E também tem a parte boa, aquelas faces que já fizeram coisas maravilhosas lá atrás, também emergem aqui agora e me dão força para continuar fazendo bem, me fortalecendo no amor do Cristo. Então é só a gente aproveitar
Isso chama-se intuição. Como é que eu acesso a minha personalidade integral, a minha memória integral? Intuição. A mediunidade me ajuda a potencializar a intuição para que eu possa trazer e botar para fora atitudes boas, condutas boas, pensamentos bons. Essa é a mensagem de hoje. Vamos procurar personalidade melhor. Vamos procurar avaliar as nossas atitudes, as nossas vontades, as nossas... Esqueci o termo agora de novo. Não é rompâncias, eu queria usar outro termo. Quando eu esqueci agora o termo, mas como uma rompância, aquelas atitudes nossas repentinas, impensadas, precisam ser avaliadas, precisam ser controladas, porque lembre-se, você pode estar sendo influenciado por uma personalidade do passado, porque a gente bota sempre a culpa no obsessor, né? O espírito adora botar a culpa de tudo no obsessor, mas nem tudo é o obsessor. Muitas vezes é você. É a sua conduta mesmo, porque você está acessando, permitindo que uma personalidade impulsiva, valeu, Madé, é isso. Essas minhas condutas, atitudes impulsivas, muitas vezes elas são alimentadas e provocadas pelas minhas personalidades do passado, que me influenciam. Não é obsessor, não. É autocontrole, é autoeducação, é autoconhecimento que vai nos levar a esse propósito de domínio de mim mesmo, para ter uma conduta bacana. Principalmente os mais impulsivos como eu. Isso tudo que eu estou falando para vocês é para mim. Porque como eu sou impulsivo, ariano, com ascendente de Sagitário, é fogo com fogo. Então é uma impulsividade enorme, eu me controlo, eu tento conter isso. Quando consigo, fico feliz. Por quê? Porque é aí que a gente mostra para nós mesmos, eu não quero mostrar para vocês, não, é para mim mesmo, que eu estou conseguindo me avaliar, me controlar, me dominar, lembrando com muito amor e carinho das minhas personalidades do passado, que são minhas, sou eu também, o eu integral está aqui, só que dormindo. A personalidade que hoje está comandando é o Alexandre, mas já teve José, já teve a Maria, já teve a Candinha, já teve de tudo, porque eu vivi muitas existências, então é natural que eu traga as experiências delas para compor a minha personalidade. Agora eu preciso controlar com a minha razão, com a minha consciência, com o conhecimento que eu hoje tenho, intelectual e moral, o meu avanço moral, conhecimento intelectual e avanço moral, eu faço a minha análise, eu já não posso mais matar. Eu não mato porque eu não quero ir para a cadeia. Tem gente que não mata porque não quer ir para a cadeia. Eu não mato porque eu não tenho coragem mais de matar. Porque eu entendo que isso é uma conduta gravíssima que não pode ser normalizada. Eu não posso agredir uma pessoa na rua, dar um tapa, dar um soco, cometer uma agressão. Você pode ter a discussão mais calorosa que estiver, mas violência física não está mais na minha vida, graças a Deus. Mas nós vemos ainda muita gente permitindo, e às vezes a pessoa que já não tem mais isso na vida, um dia acontece. Por que então a pessoa que nunca foi violenta, um dia deixa uma violência física ser reverberada pela sua conduta? Porque não vigiou. Não foi o obsessor, muito provavelmente, que tenha feito você fazer isso. Foi uma personalidade do passado que você desconhece. Nesse momento, você não está lembrado dela e não está se autoconhecendo, que permitiu, que fez com que você tivesse isso, e você, essa conduta, e você permitiu, pela sua invigilância. A culpa é de quem? É da vida? Aí vem a consequência. Aquele ato equivocado vai gerar uma consequência nociva para mim, e aí eu fico tristinho. Ai, a vida está me castigando. Ai, eu sou um sofredor. Ai, eu sou um desgraçado. Ai, Deus me abandonou. Não, foi você que agiu. Ação, reação, lei de causa e efeito física. Vamos pensar nisso e nos controlar, porque o grande barato da vida é o progresso. Estamos aqui para progredir. Antes de quitar débitos, é progredir. Não, se eu não progredir, eu não quito débito. Então eu tenho que primeiro progredir. Finalidade principal, necessidade das encarnações. Olha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai encontrar, se eu não me engano, no capítulo 4,
item 25, São Luís dá um exemplo sobre isso. Está na cabeça porque eu estudei isso ontem para uma palestra que eu fiz. Vai lá olhar, você vai ver. E se você quiser saber quais são as boas virtudes que você quiser alcançar à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, itens 3 e item 4. Item 3, o homem de bem. Item 4, o bom espírita. E aí você se inspira para ter condutas melhores. Vamos encerrar nossa conversa fraterna. Olha aqui, ó, eu já estava falando com vocês e abri aleatoriamente. Então é esse que eu vou usar. Capítulo 199. Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras, e para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Eu vou ler o 198 rapidinho, que eu acho que tem tudo a ver também com a gente. Eu acho que era ele que eu deveria ter lido. Cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou o magoar, procure retribuir com maior compreensão, com atenções redobradas. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas, de solidificar amizades. Então, cerque sua vida com doces sentimentos de amor. Meus amigos, essa é a mensagem de hoje. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, um dia maravilhoso. Quero mais uma vez agradecer a todos aqui presentes e aos que vão assistir essa conversa hoje pela nossa festa julina. Foi um sucesso. Foi linda, as pessoas se divertiram, curtiram, comeram bem, tinha variedade, tinha preço bom, tinha alegria, tinha amor. E nós alcançamos a nossa meta para fazer a nossa obra da elétrica. Então, muito obrigado a todos, venham sempre, teremos outras festas como esta, porque foi um sucesso. Parabéns aos trabalhadores da casa, parabéns a todos que participaram dessa grande tarefa, desse grande trabalho que foi lindo, acolhedor, mas sobretudo com muito amor, com muita humanidade, com muita proteção espiritual e muito trabalho de todos nós. Um beijo no coração, meus amigos, uma ótima semana, e também agradeço aos que vieram para participar, para curtir conosco, confraternizar, os que nos ajudam mensalmente, financeiramente, para que essa obra continue. Muito obrigado. Eu desejo um ótimo dia, paz e bem a todos vocês e até quarta-feira.